Olá, amigos, tudo bem? Espero que sim. Meus amigos, na última postagem que eu fiz, agora, há pouco, né, que veio falando sobre o bem e o mal que fazemos, nossas ações e tudo mais. Do livro dos Espíritos eu comentei no capítulo de número 12, ok? Então, nosso tema agora vai ser, assim, basicamente falar sobre esse aspecto do bem e do mal, ok? Tanto é que nosso título agora será o bem e o mal. É uma visão minha pessoal daquilo que eu compreendo como sendo verdade, pelo menos para mim. Pode não ser para todos, mas para mim é uma grande verdade, ok? Aqui que estão chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Espero que gostem daquilo que colocamos aqui no nosso canal. Espero que se inscrevam, que dê o like, claro, e acione o sininho. O nosso canal é bem diversificado, ok? Tem bastante assunto sobre o Espiritismo. Nós estamos fazendo uma leitura e estudo do Livro dos Espíritos, mas tem muitas coisas que eu coloco que não tem nada a ver com religião, né? Algumas coisas que eu faço assim no meu cotidiano, na minha vida, no meu dia a dia, e algumas coisas que eu penso, né, sobre a vida, sobre o que somos, sobre as nossas necessidades pessoais, ok? Você vê aí na descrição do nosso canal lá em cima, quando, né, se inscreverem, aí basicamente está escrito lá, né, o propósito do nosso canal. A minha intenção aqui é somente de esclarecer as pessoas, não somente a vocês, mas até a mim mesmo, sobre as coisas mais reais que eu considero necessárias, né, à nossa realidade. Porque nós vemos tem muita informação. Hoje em dia, então, com a internet, né, bombando a 1000 por hora, a velocidade fantástica, informações é o que não nos faltam. Informações verdadeiras, informações falsas, com a intenção de enganar, né, que são os fakes. Os fakes são aquilo que as pessoas colocam com a intenção de enganar, sabendo que é mentira. E as, né, comunicações enganosas, como eu poderia dizer, sem intenção de enganar, né, com aquilo que as pessoas acreditam. Tem muitas informações até de comunicações de alguns espíritos, não duvido que sejam verdadeiramente comunicação desses espíritos, não é o caso, mas não é porque eles são espíritos, né? Na visão espírita nós sabemos, quando falamos eles são espíritos que não estão mais encarnados. Não é porque eles são espíritos, porque morreram, passaram para a vida espiritual, que se tornaram sábios, conhecedores de todas as coisas, né? É um grande absurdo. No meio espírita, muitas pessoas pensam isso. Eu tenho na minha família mesmo, as pessoas, parentes meus que dizem, fulano Beltrano que morreu, é um espírito de luz, que voltou para o espírito superior, e etc e tal. Acha que aquela pessoa, aquele irmão nosso, só pelo fato de ter desencarnado, se tornou um santo, né? É um espírito de luz. Eu não acredito nisso, certo? Acredito que todos nós que estamos aqui encarnados, com raras exceções, somos espíritos ainda muito imperfeitos. Seja meu pai, seja minha mãe, meu avô, minha avó, meu tio, minha tia, meu colega, meu primo, sabe? Somos muito imperfeitos, nós todos. Porém, se eu sou um pouco vaidoso, eu vou exaltar algum parente meu para que eu, né, seja exaltado de uma certa forma.
Vou explicar melhor. Por exemplo, se eu falo que meu pai e minha mãe, espírito de luz, automaticamente, eu sendo filho dele, né, teria alguma luz, por herança, né, por hereditariedade, seja como for, e por aí vai. A nossa vaidade, ela é muito interessante, precisa ser muito bem tratada, como deve ser tratada e estudada, ok? Mas, enfim, como eu estava falando, a internet, então, traz muitas informações equivocadas, ideias equivocadas, ideias com propósito bem claro de confundir, de enganar, principalmente de confundir, só de maior. A maioria das informações são essas, de fazer com que as pessoas fiquem atordoadas, sem tomar uma direção certa, né? Porque com várias informações tu fica perdido no espaço. Não é verdade? Um fala isso, aí vem outro fala aquilo, aí vem um que diz que falou com um extraterrestre, aí vem outro que fala que falou com um espírito de luz, aí vem outro que fala que dá um depoimento que teve uma experiência, né, de transporte, que foi para um planeta assim, olha só. Então são várias informações. E muitas vezes nós não sabemos, na verdade, qual é a verdadeira. Mas alguns acreditam nisso ou naquilo. Ok? Não, preferem acreditar naquilo que lhes dizem, sem procurar questionar. E o questionamento, eu acho, ao meu ver, é a coisa mais importante que o ser humano tem, né? A condição de poder questionar, certo? Eu já falei em áudios, vídeos anteriores, não é negar, mas também não é aceitar, certo? Não é ser convencido, é se convencer. Olha quanta diferença tem, né? A pessoa que é convencida é aquela que se convence, certo? Quando você se convence, é porque você analisou e achou por bem aceitar tal coisa ou negar, ok? Mas a maioria da população humana, ela prefere que os outros pensem por elas, não é verdade? Prefere que lhe deem as coisas de mão beijada e por aí vai, né? E não questionam, né? No meio espírita, por exemplo, eu sou espírita, eu tenho um bom tempo que estudei e continuo, acho que a gente não para de estudar nunca, né? O espiritismo, a gente não para de estudar. E cada vez que a gente abre um livro desse, espírita, as nossas percepções, o nosso entendimento amplia, a gente faz autoanálise, eu acho que deve ser por aí. A gente não. Tem uns que se deixam levar por tudo que está escrito aqui. Aí, o que é engraçado no espiritismo, muitos espíritas não observa que uma coisa que foi dita aqui, em algumas páginas anteriores, foi dito o contraditório, completamente sentido oposto, né? Então, os espíritos, a cada momento que ele está lendo, ele está vivendo o que ele está lendo. É interessante, ele esquece o que ele leu há 3 folhas atrás. Às vezes, na página anterior, nem 3 folhas, numa página somente, que está escrito aqui atrás dessa folha, né? Vocês sabem que é uma página, uma folha é uma peça inteira. Uma página é o quê? A metade da folha, não é verdade? Então, a pessoa está aqui, ela vive isso aqui, pensa nisso aqui. Mas ela esqueceu o que foi dito aqui, do lado oposto, que diz exatamente o lado oposto diz o oposto. Interessante. Bem, vocês entenderam, né? Do lado oposto diz exatamente o pensamento contrário ao que está aqui nessa linha, nessa frase, por aí vai. E vai, não, aqui é verdade. Mas quando ele está lá, antes, aqui é verdade, o Espírito está falando. Por quê? Porque acredita que esse Espírito que trouxe essa informação é um espírito elevadíssimo, que esse espírito sabe de toda a verdade, ele é verdadeiro, ele vive pertinho de Deus, ele tem o conhecimento das coisas, ele não erra, ele está certo e por aí vai. Aí quando você, que é espírita, que pensa de uma forma mais racional, que você viu, leu, pensou, leu anterior, viu, pensou, analisou, quando você vai
e traz esse questionamento para debate, dizem que você está duvidando de uma verdade absoluta. Você está errado, porque você observou a diferença, certo? Aí te vem como uma pessoa que nem eu já ouvi muita gente falar de mim, que eu quero denegrir a imagem de alguém. Ah, você está querendo denegrir a imagem desse espírito. Olha como é que nós somos, né? Eu quero denegrir a imagem de alguém quando eu simplesmente estou repetindo as palavras que ele disse. Estou observando aquilo que ele falou. Eu quero denegrir aquilo que ele falou. Sabe? É difícil? É muito difícil. Eu já não me incomodo tanto quanto eu me incomodava inicialmente com esses questionamentos que existem, né, dentro do espiritismo. Porque você não pode questionar nada, não. Sabe? É interessante. Parece essa guerra política que está havendo aí, né? É interessante. O cara fala mal do outro e faz a mesma coisa que o outro está fazendo. Então o espiritismo traz cheio de observação, de não julgar, e o próprio espírita julga o seu irmão sem parar para pensar e analisar. Dentro do meio espírita mesmo, dentro da informação dos espíritas, eu não sei qual desses livros aí está escrito, porque daí não me incomoda em saber qual o número, qual a pergunta, qual a questão. Isso pouco me importa. Me importa que se eu procurar, eu acho. Mas diz que é melhor negar 1000 verdades do que admitir uma mentira no meio delas. Certo? Então, se tem 1000 verdades, mas tem ali uma mentira no meio, é melhor negar todas elas. Me desculpe esse espírito que falou isso, mas se for assim, a gente vai realmente fechar esse livro aqui e não ler mais. É interessante essa informação que está escrito, se eu não me engano é no Evangelho, eu não lembro, mas está escrito exatamente assim. Tá? É interessante que a Bíblia, que se diz ser sagrada, que se diz que foi, né? Ah, a Bíblia, quem mandou as mensagens foi Deus. Aquilo ali é sagrado, porque vem de Deus. Mas lá no final da Bíblia vem dizendo, ai do homem que acredita no homem. Porra, se não foi Deus que escreveu a Bíblia, foi o homem, então tudo que está dito na Bíblia, se você acredita naquilo que o homem escreveu, tu é idiota. Aí de você tá ferrado, idiota. Tu perdeu um tempão lendo aquela Bíblia, não sei quantas folhas tem uma Bíblia, né, do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento, não tenho a menor ideia de quantas folhas tem, de quantas coisas estão escritas. Aí o cara lê isso aquele livro todinho, chega lá no final e vem falar, ó, ai do homem que acreditou no ar. Parece uma pegadinha. Mas não é uma pegadinha? Eu acho que é. O cara leva 1 ano, 2 anos para ler aquela Bíblia toda. Não sei quanto tempo o cara leva não, porque eu não sei a grossura da Bíblia. Nem me interessa saber. Eu sei que não são poucas folhas. Aí quando chega lá no final vem essa informação. Ai do homem que acredita no homem. Porra, quem foi que escreveu a Bíblia? Foi Deus que desceu aqui? Todo mundo viu Deus? Foi assim que foi escrita a Bíblia? Aliás, as religiões dizem que Jesus veio aqui como missionário, todas elas, de Deus. Jesus escreveu alguma coisa? Escreveu a Bíblia? Nem mesmo Jesus fez isso. Ok? Então quem foi que fez? Seus apóstolos. Os apóstolos de Jesus eram o quê? Homens. Eram espíritos? Não, eram homens. Então, ai do homem que acreditar do homem. Ou seja, estamos condenados, né, por acreditarmos no outro. Mas é uma grande verdade. Ou seja, depois de tudo dito, ai do homem que acreditar em tudo que está escrito ali. Ai do homem que acreditar no homem. Então, meus amigos, por que eu venho falar sobre isso, sobre o bem e o mal? Porque no Espiritismo, né, a gente vê, não é muito diferente das outras religiões. Eu não vou deixar de ser espírita por conta disso, porque é o Espiritismo que me deu condição de chegar com as minhas ideias que eu tenho que eu tenho hoje, que me deu condição de chegar aonde eu cheguei. Vocês entenderam? Então, meus amigos, no Espiritismo, como outras religiões, fala muito, né, das coisas que fazemos na nossa vida, daquilo que plantamos e iremos colher,
né? Fala assim, ó, a plantação não é obrigatória, mas a semeadura é, ou seja, você não é obrigado a plantar nada. Você é livre. Agora, desde o momento que você plante, você irá colher. No sentido, qual o sentido dessa informação? É de que todo o mal que você fez, tu irá colher. Sempre nesse sentido. Estou enganado? Não, não estou. Quando no Espiritismo fala a lei de ação e reação. Toda ação gera uma reação. Não é isso? Então, por exemplo, se eu arremessar alguma pedra, essa é a ação. Minha ação é jogar a pedra, né? Jogá-la ao espaço. Qual será a reação? Ela vai parar em algum lugar. Vai cair ao chão, num telhado, no meio do mato. Essa é a reação. Então, toda ação gera uma reação. Isso está na lei da natureza. Certo? Mas quando os espíritas e seus palestrantes tocam nesse assunto, se refere ao quê? A todo o mal que fizermos gerar o quê? Uma reação em nós mesmos. Né? Tudo aquilo que plantarmos, iremos colher. Sempre voltar pelas coisas negativas. Toda má ação tem uma reação má. Ok? Sempre são bem explícitos quanto, né, o tipo de ação. Uma ação negativa, uma reação negativa. Um plantio negativo, uma colheita negativa. Tá? E vamos lá. Vamos mais que o Espiritismo nos propaga. Né? Aquele que matar pela espada perecerá. Não é isso? Então, mais uma vez, está lá no livro dos Espíritos, que é esse daqui, né? Quem matar pela espada irá perecer pela espada. Aqui no livro dos Espíritos, né, você vai ver diversas informações de alguns espíritos nos falando que Deus vai julgar. Aqueles que fizeram mal serão, né, não seriam condenados, mas teriam que passar pelas situações que fizeram os outros passarem. Certo? Todo mal que você causar, você sofrerá na mesma intensidade. Então, meus amigos, e vem as contradições. Você pega o livro Dois Médiuns, daqui a Dois Espíritos. Você pega o livro Dois Médiuns e vai ver lá na... Eu gravei até isso, que isso foi tanto debatido aqui no nosso canal, com algumas pessoas, claro. A pergunta 381, né? Que Kardec pergunta a sorte das crianças após a morte. Então pergunta Kardec ao espírito. Se o espírito de uma criança, lógico, uma criança morreu, aquela criança morreu cedo, morreu quando era infantil. Se ela, quando retorna à pátria espiritual, o que acontece com esse espírito? Né? Qual a condição dela na vida espiritual? Aí o livro dos médios explica. O espírito retoma a sua integridade que tinha antes de reencarnar, antes de nascer no corpo infantil, antes de nascer numa criança. Ele retoma toda a sua condição de espírito logo após que todos os laços que prendem o espírito ao corpo sejam desligados. É o mesmo processo de qualquer espírito com qualquer idade, seja ele de uma criança, seja de um adulto, de um adolescente, do velhinho, do cacete a quatro, não importa. Desligou todos os laços, o espírito retoma a sua condição que tinha antes de reencarnar. Aí vem lá no livro, não lembro qual o livro, que Chico Xavier fez a psicografia, de um espírito que fala através, né, da mediunidade de Chico Xavier, fala que existe uma cidade de crianças. Está no meio espírita isso. Esse livro, eu não sei qual foi o espírito que trouxe essa mensagem. Chico Xavier fez a psicografia. Não analisou dentro da doutrina se aquilo tinha coerência ou não. Dentro da doutrina do Livro dos Médiuns, que foi publicado em 1860. Não foi ontem que foi publicado.
já tem séculos, tem um século e meio, mais de 150 anos. Já existia isso no Livro dos Médios, dizendo que não, que retoma a sua integridade logo após que seja desligado todos os laços do espírito do corpo. Está lá a informação muito antiga. E vê uma psicografia que Chico Xavier faz, de espírito dizendo que quando as crianças desencarnam aqui, vai para uma cidade das crianças. Esse livro passou pela Federação Espírita Brasileira. Sabe, a Federação Espírita Brasileira, ela funciona como, eu poderia dizer para vocês, um órgão do Inmetro. Ela analisa os livros e vê se aqueles livros estão dentro da conduta e da moral da base da doutrina espírita, que são esses 5 livros. E passou pela FEB como sendo verdadeira essa informação. Então nós estamos vendo aí falhas, tanto de Chico Xavier, tanto quanto da FEB. E quantas pessoas acreditam que existe cidade das crianças? Eu pessoalmente, eu não acredito. Sabe? Eu não acredito, não é porque no Livro dos Médios esteja dizendo uma coisa exatamente oposta a isso. Não, não é por conta disso. É pela lógica, porque eu raciocino, sabe? Não é porque eu quero acreditar no que os médios, o Espírito falou lá no Livro dos Médios. Não, né? Essa não é a questão. Eu poderia eu concordar até com Cidade dos Espíritos de Criança. Poderia. Mas qual é a lógica? Vou explicar para vocês. Quando nós estamos na pátria espiritual, aguardando para reencarnarmos, nós estamos sob que condições? Espíritos adultos. Tanto que as nossas encarnações, nós as escolhemos. Ninguém nos joga, nos põe. Nós escolhemos o tipo de vida que iremos levar aqui. Os resgates, o tipo de progresso que poderemos fazer, as pessoas com quem iremos conviver, as relações e etc e tal. Uma criança não tem condição de fazer escolha, tem? Já é um ponto. Não, não tem. Então, antes de reencarnar, nós escolhemos. Somos espíritos na nossa integridade que temos atual. Ora, se ao entrar no corpo, eu tenho toda essa capacidade, um espírito já de adulto, por assim dizer, não infantil, eu entrei como adulto. Como é que pode ser eu entrar num corpo como adulto e sair como criança? Seria a regressão do espírito. Ou estou enganado? Então, cada reencarnação a gente ia regredir para tornarmos-nos a crescer. A gente não evoluir nunca, minha gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não tem lógica nenhuma tu entrar na vida, entrar no corpo, nascer, entrou como adulto e sair como uma criança. Se você desencarnar com 6, 7 anos. Você vai desencarnar como criança e vai ficar lá no mundo do espírito como criança, sem ter conhecimento do motivo pelo qual você veio para aquela vida. Você perderia, né, todo o significado evolutivo, claro, lógico. Então nós estamos vendo contradições, certo? Então o bem que você faz, por isso que o tema nosso aqui, né, é o bem e o mal. O bem que você faz, ninguém te elogia, sabe? É uma vaidade. Eu acho até correto, nós combatemos a nossa vaidade. Elogiar o bem que alguém fez, você acaba exaltando a vaidade de alguém. Mas não é nessa questão que eu falo. Eu falo na questão que todo mundo só fala, olha, se melhorem, deixe de fazer isso de errado, porque todo mundo vai passar por umbral. Sabe? Nossos erros, nós vamos passar pelo umbral. Não olha bem, outra coisa que é contraditório. Aquele que se elevar do bem que tenha feito, não foi isso que Jesus falou. Aquele que se elevar, se exaltar, será rebaixado no reino dos céus. Sabe? Mas o que Jesus quis dizer com isso naquela época? Que exaltação seria essa? A exaltação daquilo que não fizemos. Seria sermos hipócritas, elevadamente hipócritas. Isso é exaltação.
Agora, reconhecer, aí misturam tudo. Ah, reconhecer o bem, você não deve reconhecer. Aqui alguns espíritos falam aqui, eu li nesse coisa aqui antes, vocês vão ver lá, reconhecer o bem que fez, não deve ser humilde. A humildade não significa não reconhecer o bem que se faz, é diferente. Humildade é você tratar os outros, né, como iguais a você. Isso é humildade. Agora, você esquecer do bem que tu faz, você não ter o prazer de fazer o bem, sabe? É nesse sentido que eu vejo que devemos exaltar, sim, o nosso bem. Temos o prazer e orgulho, sim, pessoal, não para nos achar melhores do que os outros, não é isso. Quando fazemos o bem, fazemos com prazer. Por que temos que esquecer disso? Sabe? Então o Espiritismo bate muito nessa tecla, né? O arrependimento é a coisa principal para sair do umbral. Eu não acredito nisso, gente. Eu acho que arrependimento é exatamente o oposto, é o que vai nos levar ao umbral. Eu acho que o auto-reconhecimento de que somos falhos, que não podemos fazer melhor, isso vai nos tirar do umbral, porque vai nos dar a responsabilidade de reparação. Certo? Enquanto você se achar o pobre coitado, se arrepender, você não está reparando nada. Está no processo? Provavelmente, mas está muito antes do processo de reparação, quando você assume seus erros. Agora, você assumir seus erros somente, por quê? Me explica por que você não pode, certo? Assumir as coisas que você fez de bem na vida. Por aí, você não pode exaltar-se, ter orgulho por ter ajudado alguém. Não, isso você não fez mais do que a tua obrigação. Porra, peraí. Quer dizer, quando eu faço bem, é obrigação. Quando eu faço mal, sou castigado. Vocês acham que aí tem justiça de Deus? Isso é o bem e o mal? Não, isso é só o mal. Porque eu sou obrigado a fazer uma coisa, e se eu não faço, eu sou castigado. Certo? Porque, inclusive, o Espiritismo fala, o mal é a ausência do bem. Ou vice-versa, o bem é a ausência do mal. Ou seja, quando eu não estou fazendo bem, eu estou fazendo mal. Então, exaltando o mal, sobrepõe ao bem. Claro. Quem vive fazendo bem 24 horas por dia? Alguém? Não existe essa pessoa. Não no planeta Terra. Não existe. Existiu Jesus? Sim, claro, único. Mais ninguém. Então, minha gente, não existe ninguém fazendo bem constantemente. Sendo assim, se você fez o mal, se ferrou. Vai para o umbral. Pelo fato de ter feito. Não importa quanto. Sabe? E nós acreditamos nisso. Acreditamos nas religiões, inclusive o Espiritismo. Eu acho que nós temos que ter o reconhecimento do que somos, nosso bem que fizemos. Olha, minha gente, você for um bom filho, é o bem, fez o bem. Você for um bom pai, for um bom marido, for uma boa esposa, for um bom amigo, for um bom irmão, for um bom colega de trabalho, for um bom patrão, for um bom empregado, né? Você fez alguma coisa de boa para as pessoas? Claro que tu fez. E por que você não vai ter orgulho disso? Só tem que te lembrar das besteiradas que tu fez? Por quê? Sabe para que isso, minha gente? Para mais gente sofrer no umbral. Porque é isso que todo mundo quer. A maioria da população humana. Né? Ela voltada para... Ela não avança. Infelizmente nós ainda somos assim. Nós não avançamos impedimos os outros de avançarem. Já que a gente não consegue, não quer deixar o outro seguir em frente. Quer fazer o possível para bloquear o outro. Sabe o mal perdedor? Todos nós somos maus perdedores. A maioria. Quando você vê dois atletas correndo, disputando uma corrida, você vê os dois lado a lado, né? Ali está a televisão filmando. Mas se um pudesse fazer... Aquele que está atrás pudesse segurar o que está indo na frente, ele teria feito isso. Por quê? Porque não teria ninguém vendo. Então as coisas que ninguém vê, fazemos isso constantemente com os outros. Tentamos segurar aquele que está querendo ir na frente, porque a nossa inveja é muito grande. Mas por que a nossa inveja é muito grande? Porque é assim
é a humanidade querendo fazer você acreditar que você tem que ser melhor do que o outro. Essa disputa, esse egoísmo, não permitindo que o outro siga o seu caminho. Assim agimos com nossos parentes, amigos, colegas, as pessoas que nós mais amamos desencarnam, porque não queríamos que eles seguissem em frente. Queríamos que eles permanecessem aqui se ferrando do nosso lado, sem parar para pensar que aquele espírito está se libertando de uma situação que nós ainda nos encontramos. Então, meu amigo, você é carregado de bem. Você não é carregado de mal. O que eu quero dizer com isso? Você não tem o mal dentro de você. Você tem o bem dentro de você, isso é fato. O mal você não tem. O mal querem que você acredite que você tenha. Certo? Então, meus amigos, preste atenção. Deus não julga ninguém. Aqui, infelizmente, no livro das obras desses espíritos, né? E os espíritos vão dizer que Deus julga, Deus condena, Deus faz isso, faz aquilo. Deus não faz nada com ninguém, sabe? Porque tem uma coisa que eu ouvi há pouco tempo, está lá no livro, no filme Nosso Lar, e no livro também, né? Que a desculpa, nós só pedimos desculpa àqueles que se sentem ofendidos. E quando a pessoa não se sente ofendida, ela não vê motivo para te desculpar. Não é verdade? Isso aconteceu no filme Nosso Lar, como eu falei, quando a Adélia Luiz pede desculpa àquela pessoa que era responsável pela Câmara, né, de auxílio do desencarnado. Ele vai pedir, fulano de tal, Narcisa, se eu não me engano, Narcisa, né? Você me desculpa aí meu comportamento de outro. Ela fala, não, André, não tenho nada que desculpar. Desculpa aí, só pede para aquele que se sente ofendido. Eu não me senti ofendida por você. Então, minha gente, olha bem. Precisamos pedir desculpa a Deus por quê? Vocês acham que nós temos o que Deus, melhor dizendo, se sentiria ofendido por qualquer atitude nossa? Vocês acham que existe essa possibilidade? Não existe, mas as religiões dizem que sim, que devemos pedir desculpa a Deus pelos nossos erros. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Aqueles que têm filhos, principalmente os que não têm filho também, não necessariamente precisa ter filho, mas vou fazer uma pergunta a vocês. Se uma criança de 3 anos de idade, ao mexer em qualquer objeto, né, cai no chão, e esse objeto quebra ou amassa, e ela vem correndo para você e te pedir, fulano, me desculpa, chorando. Me perdoe, eu mexi ali, caiu, quebrou, eu não sabia que ia quebrar ou ia amassar, eu não sabia que ia estragar, me perdoe. Você vai parar e olhar para aquela criança e analisar se deve perdoar ou não? Eu acho que nenhum adulto faria isso. A não ser um adulto retardado mental. Mas uma pessoa normal, ele ia olhar para a criança, vem cá, não foi nada não. Tá bom, já viu que pode quebrar, né? Então você não mexe mais, tá? Tá bom, deixa que o papai limpa, deixa que a mamãe limpa, deixa que o tio limpa, deixa que eu limpo. Vem cá, não chore não, fica aqui comigo. Besteira chorando à toa. É mais ou menos isso. Sabe? O nosso erro para com Deus. Então, não precisamos pedir desculpa, precisamos sim mudarmos a nós mesmos, nosso jeito de pensar e de agir. E saiba que você, nós, somos pessoas do bem. Não acredite em tudo que disserem contrário a isso. Você está aprendendo como essa criança. Está crescendo como essa criança. Certo? E Deus jamais vai permitir que façam contigo alguma coisa que seja injusta. Você pode não compreender porque as coisas te acontecem. É um fato. Mas saiba que você
é uma pessoa do bem. Embora para os outros possa até não parecer. Todos vão te julgar, sabe? Todos. Mas nunca Deus. Eu sei que nossa conversa está longa, mas eu vou encerrar por aqui. E de outro momento eu vou fazer parte 2 do bem e o mal. Obrigado a todos. Que Deus abençoe vocês. Tchau.